Alô, alô, pessoal. Vamos só esperar que o Pedro esteja online. Mantenham-se por aqui. Hoje o tema vai ser giro. Há pessoal que com o tema já está com... Isso tem um termo que agora não me recordo. Vamos lá ver se ele chega. Aí está ele. Doutor, como está? Como é? Tudo bem? Fantástico. Estás-me a Não ouvir fala bem, ainda. Pedro? Estou. E ouves-me bem? Oi, se não podes falar muito alto, não é? Senão o Simão acorda. Já. Tudo bem? Tudo impecável. Estava aqui com falta de bateria e entretanto fui carregar só o telefone. Ok, É sempre nice. assim. Um gajo desorganizado uma vez é sempre uma vida inteira. Vamos só Não esperar se aqui que o escusa. pessoal chegue. Ui, meu Ruizinho, falé. Olha o gajo, Deve estar, ele anda aí. deve estar a jogar FIFA com a peste. E então. Olha, ainda não apresentei aqui, ainda não disse nada, digamos assim, aqui ao pessoal, mas vou só dizer muito rápido, contextualizar, ou melhor, dizer o que é que foram as lives desta semana. Terminámos ou começámos no domingo com uma live direcionada para a hipertrofia, em que falámos, contextualizámos também, tendo em conta a problemática atual e toda a conjuntura, ou seja, discutimos ali um bocadinho os efeitos do treino e hipertrofia na quarentena, se é possível ou não. O convidado foi o João Fialho. Depois tivemos também, a meio da semana, uma live com uh, o Rodrigo, em que discutimos ali aspectos relacionados com a fisioterapia, entrámos ali um bocadinho também com problemas associados a certas posições também que nós agora estamos mais nesta quarentena. Falámos essencialmente de estratégias de aplicabilidade, lá está, que nós podemos utilizar. Direcionámos também para a parte do alto rendimento, no caso da intervenção dele, que já passou também pelo ténis de mesa, pelo handball e pelo futebol. E depois, e agora, complementar, portanto, acho que não me está a faltar ninguém, creio eu. Acho que não. Não, falta-me aqui, então. Fisio já falaste? Falta-me aqui o Gonçalo. Ou seja, sexta-feira é que foi o Rodrigo e o Gonçalo foi na quarta-feira. O Gonçalo que Ah, veio falar sobre performance e alto rendimento. Ele trabalha na Go Athlete e, e foi basicamente à volta muito bom, de muito bom. performance. Foi uma live muito produtiva. E olha, e Pedro, fazer-te assim, agora a explicar aqui ao pessoal em que é que surgiu o teu convite, sendo para mim também uma referência na área do treino, como nós fomos já colegas e já fomos novamente e deixámos de ser e vamos continuar sempre a ser, Somos sempre, independentemente do lugar. somos sempre. Exatamente. E sabendo que também tu tens uma abordagem ao treino, digamos assim, eu não lhe chamo de forma holística, mas eu acho que é mais complementada para o movimento. Um, e venho aqui dar, aliás, apelar à tua experiência e ao teu know-how, que rebentes aqui com o pessoal e que digas exatamente o que ele está à espera. Epá, Vou-te pedir, agradecer-te antes de mais e pedir que te apresentes. Mais nada. Força. olha, obrigado eu. É sempre bom falar noutros contextos, agora que estamos muito tempo fechado em casa, o pessoal também É é bom verdade. para abrir a mente. Epá, acho que o holístico é a palavra certa, acho que não usaste de forma incorreta, acho que sim. Uma abordagem em vários sentidos, vamos pensar assim, porque esta é a minha lógica, acho que não devemos focar apenas numa coisa, obviamente uma coisa de cada vez, uh, tudo a seu tempo com uma determinada linha de pensamento e estrutura, mas a lógica vem muito por aí. Basicamente, o que é que queres que eu diga? Queres que me apresente? Sim, faz uma breve apresentação, tanto a Uh, nível de currículo, não é? Mas principalmente da tua área de intervenção e onde é que tens passado e etc. sim, basicamente a minha formação tem vindo um bocadinho na onda de coisas que acontecem também comigo. Eu acho que nós na nossa área também acabamos por ter uma influência muito grande daquilo que são as nossas experiências.
assim como tu no teu caso que foste atleta e quiseste continuar a ser noutra vertente. No meu caso, acho que comecei a debruçar um pouquinho mais sobre a formação em termos de dor, em termos de funcionalidade do corpo, um pouquinho pela minha experiência em certa altura da minha carreira, em que somos, eu acho que é um processo natural, somos subcarregados, quem dá aulas de grupo somos subcarregados, e chega a uma altura que pá, o motor dá o berro, né? E então acabamos de ter que arranjar soluções, porque não somos de ferro. Mas faz parte, acho que me fui tentando enquadrar dentro de uma certa especialização. Mais recentemente fiz uma pós-graduação na parte do treino terapêutico. No fundo engloba um bocadinho toda esta vertente de movimento, a parte de alguma manipulação, não que eu faça muito, porque tenho que deixar isso para quem está mais habilitado para o fazer. E pronto, obviamente que as experiências que eu tenho com os meus clientes também acabam por enriquecer e fazem-me procurar um bocadinho o caminho que é aquele que eu também gosto, porque se tu conseguires que uma pessoa que tem dor em certo movimento ou que não consegue fazer determinada função, que ela consiga fazer e nem sequer pense na dor que já tinha ou não, epá, eu acho que isso é fantástico. Quer seja para uma pessoa, um atleta, uma pessoa normal, uma pessoa que treina mais, treina menos. Eu acho que quanto menos entraves existirem para o exercício físico, melhor. E não quer dizer com isto que não se trabalhe com intensidade. Agora, há que preparar para tal. Acho que é muito por aí. Por aí. Claro, porque hoje em dia, Pedro, não sei se estás de acordo, mas há aqui dois paradigmas, obviamente quem treina, neste caso, em ambiente não, com um propósito de saúde, e outro enquanto atleta. E eu acho obviamente, quem foi atleta já teve que passar, de certa forma, por um propósito de saúde, mas tal forma, neste caso, programado, não é? Estou a falar de questões de mindset, obviamente, tolerância à dor, etc., que isso já vai ficando como para segundo plano, não é? Ainda há pouco, na sexta-feira falávamos isso com o Rodrigo, meu colega de mestrado, que estava aqui a falar de fisioterapia. Obviamente que a tua função, digamos assim, é ajudar aquelas pessoas que, de certa forma, ou preocupar-te em ajudar aquelas pessoas, de certa forma, que querem ter maior qualidade de vida. Isso é óbvio, não é? Porque, de certa forma, o atleta aqui, nós já vamos lá a essa questão, mas o atleta aqui, se calhar não vai ter muita interferência. É mais uma questão de tolerância à dor, ou seja, ele até poderá ter dor, não é? Simplesmente ele é que já está programado para assumir aquilo como. Sim, os próprios mecanismos no atleta também funcionam um bocadinho diferente, não é? Se tu tiveres que ir a uma competição, se calhar fazes uma infiltração ou algo do género, vais e não pensas muito nisso, não é? Porque tens um propósito de performance, tens que atingir um determinado resultado. E num atleta é muito chato ou é muito frustrante tu tens um tempo de preparação, e tu sabes isso, né? Tens um tempo de preparação de 6 meses, um ano, e chega a hora da prova. Eu acho que isso é. Claro, está com alguns cortes. Se... Estás-me a ouvir, Pedro? Não te estou a ver bem. Deixa-me ver o que é que se passou aqui. Ups, está ali com algumas dificuldades. Ou ele ou Ok. eu. Já te estou, já está. Sim, Fiquei eu liguei os dados. Um, Estavas a dizer. a parte dos atletas pode funcionar como uma questão de prevenção ou de trabalho complementar. Isso já existe e tu falaste, já tiveste aqui uma pessoa que está muito bem dentro disso. E acho que é muito por aí. Agora, é um trabalho que pode ser ingrato, como estavas a dizer, falha qualquer coisa, só que o atleta está preparado para pronto, ter essa tolerância, trabalha no limite, é forçado a trabalhar no limite, porque o objetivo dele acaba por ser outro.
Não que não exista o princípio da sobrecarga, tem pessoas Claro, mais, mas é diferente. O propósito é outro. Se calhar queres exato. correr atrás do teu filho, queres subir umas escadas sem te cansares, e nós temos clientes desse género que acaba por ser uma abordagem diferente. Claro. Ok, Pedro. Muito bem. Portanto, quando falamos de postura, inevitavelmente estamos a falar aqui de alguma alteração, não é? Na nossa capacidade, não só de locomoção, mas também em termos de, digamos assim, alinhamento, não é? Da coluna vertebral. Ou seja, a minha questão aqui, como tema de abertura, não ainda ao primeiro mito, é quando falamos de postura, estamos inevitavelmente a falar única e exclusivamente de coluna vertebral ou não? Não, e pá, isso é um tema bem interessante e podia aprofundar aqui bastante, porque pá, há visões em que tu tens em conta, se calhar uma visão mais tradicional e aquilo que é mais visto é que tens de ter um alinhamento entre a orelha, o ombro, a coxa femoral e o tornozelo reto, ok? Quando, pá, se calhar isso não existe para a Claro. maioria das pessoas. Uh, eu acho que a postura não deve ser analisada como pode ser analisada, acaba por ser analisada, pode ser analisada a nível estático, mas acaba por ser não é bem uma posição, mas é um resultado da interação entre várias forças, não é? Entre aquilo que tu tens do teu corpo, entre aquilo que é a tua herança genética em termos ósseos, em termos musculares, em termos de órgãos e tudo mais. Tudo o que vem de fora vai te influenciar, né? Estamos sempre influenciados pela força da gravidade, forças reativas do solo ou onde quer que nós toquemos. Mas tem sempre esse tipo de forças, portanto, a postura acaba por ser aqui um sistema dinâmico, vá, que nunca é igual. Quando estás deitado, estás sentado, estás de pé, acaba por ser muito por aí. Portanto, na minha ótica e daquilo que eu estudo, acho que não se deve analisar a postura como uma questão estática e super alinhada, quase militar, mas principalmente individual. Ou seja, não tanto padronizada que a pessoa deve ter este tipo de alinhamento, mas ok, esta pessoa tem este tipo de estrutura, tem o ombro assim, o ombro assado, tem a anca, tem uma lordose mais ou menos acentuada. Eu à partida já sei que terá algum tipo de condicionantes, mas na prática acho que mesmo só fazendo, não é? Não, Exatamente. não sei se estás de acordo. Sim, 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 perfeitamente, claro. Não podemos considerar apenas uma parte, não é? Acho que tem que ser, como tu disseste, várias partes, pronto, como um todo. Falaste aí na genética e, obviamente, vou meter aqui uma hipérbole, que é a genética que vai até ao chimpanzé, não é? Porque se a gente falar de postura sem falarmos da nossa posição bípede, não é? Eu, por acaso, partilhar isto contigo, vi há algum tempo já, é uma coisa que, pronto, que nunca me esqueci, mas isto há mesmo eu acho que há mesmo uma área que estuda isto, eu agora não sei bem a nossa evolução da espécie. Agora estou a ser ignorante, mas é verdade. Ou Acho, seja, o que eu vi foi, basicamente, o nosso corpo, o chimpanzé que caminhava e começou a andar, etc., até nós, não é ser humano, ele simplesmente teve um consumo de gasto calórico de 25%. Ou seja, nós, o facto de caminharmos, gastamos menos 25% de calorias do que o chimpanzé. E essa foi uma das questões. Pronto. Eu também é não interessante. percebo, pronto, não percebo Não, até também. porque há vários estudos também sobre isso, sobre a parte evolutiva que são interessantes. Um deles também tem muito a ver com as posições do hanging e da influência no ombro, Aham, porque, pronto, dos primatas, o posicionamento e o formato da omoplata permite que eles consigam estar nesta posição de uma forma tranquila. Não é? E claro. na nossa, isso não invalida que não o possamos fazer, mas acabamos de estar muito mais limitados.
se calhar por isso é que também não passamos tanto tempo agarrados às árvores. Mas, no entanto, acaba por ser uma abordagem porreira e tens sempre que ir lá atrás. Claro. Seja em termos de evolução de espécie, seja nas vivências de cada um de nós, ok? Ok. Porque, ok, tu tens o teu código genético, a tua herança genética, o formato com que tu saíste, mas depois, até acontecer um episódio que possas ter dor ou algo do género, tu se calhar vais passar por N experiências e a tua própria experiência desportiva e de atividade física vai influenciar. Portanto, isso é muito importante. Mas também vamos falando sobre isso. Acho que isso é um ponto Exatamente. fixe. Ou seja, colocando aqui o primeiro mito, digamos assim, ainda que tenha influência à genética, mas a má postura não é apenas única e exclusivamente derivada da genética, pois não? Uh, sim, e agora podia ser aí um bocadinho provocador sobre o que era a má postura. Porque, lá está, é como eu te estava a dizer. Na minha ótica, se calhar não existe um termo específico para uma má postura. Okay? Há uma questão que é o stress postural, que podemos incluir aí com a má postura. Agora, vamos simplificar e vamos falar aí má postura entre aspas, mas Sim, acho que sim, a questão da má postura, ou se tu adotares uma postura que possa ser menos favorável, vamos pensar assim. Eu acho que para diferenciar aqui um bocadinho e perceberes aquilo que eu entendo como a definição do stress postural e da má postura. O stress postural acaba por ser quando tu tens que fazer algo extra àquilo que é os teus limites normais. Sei lá, tu entras num carro que é demasiado pequeno e tu tens que dobrar todo para ir para uma posição que não é tão natural para ti. Alcançares uma coisa que está demasiado longe e que tens que te esticar mais e que leva a uma dissociação articular um bocadinho maior. Sei lá, um escritor que tem que estar o dia todo a escrever, porque é o trabalho dele e tem que ser, uma enfermeira que tem que agarrar pessoas de pesos diferentes todos os dias. Agora, se tu impuseres isso, ou seja, são coisas que não consegues evitar, vai-te gerar um stress e esse stress postural tu tens que te adaptar ou não. Pode ultrapassar aquele limite que tu consegues eventualmente. Se tu falares nessa má postura, eventualmente são coisas que tu podes evitar. Imagina, a disposição do escritório de alguém, ok? É uma coisa que tu podes evitar, se calhar ter o computador abaixo da tua linha dos olhos, tu podes evitar, eventualmente. Consegues colocá-lo numa altura maior e à partida conseguirás ter uma posição mais direta da coluna. Sei lá, colocar os pés cruzados por baixo da cadeira ou sentar por baixo da perna, ok? Também te vai criar um possível desalinhamento da coluna. Carregar a mochila num ombro, ok? Podes carregar nos dois. exatamente. São coisas que tu podes evitar. No fundo, a má postura são coisas que tu evitas, não é? E quando tu vais a um stress postural, são coisas que tens que fazer, tens que entrar no carro e vais ter que torcer todo, vais ter que levar ao limite, não é? Tens que agarrar uma pessoa e metê-la noutra cama. Isso vai exigir coisas que tu não estás a pensar, estou com as costas direitas, estou alinhado, não estou. Mas pronto, sem fugir aqui à tua questão. A parte genética, eu acredito que poderá influenciar o posicionamento do teu corpo. Ok? Depois tem muito que ver com a forma depois quando tu lidas com isso, não é? Porque à partida uma pessoa que possa ter nascido com uma escoliose, não é? Ela vai se adaptar ao longo da vida dela e à partida, se tudo correr bem,
aquilo, se ela for uma pessoa minimamente ativa, aquilo nunca lhe vai causar, se calhar, muitos problemas ao longo da vida, não é? Obviamente estou a falar de forma generalizada porque isto, lá está, depende de pessoa para pessoa. Agora, se tu tiveres uma doença degenerativa, uh, se tiveres alguma tendência genética de alguma doença, epá, tu aí vais ter uma influência dessa doença ou desse estado sobre os teus segmentos, não é? Epá, e pode influenciar a forma como tu te posicionas. Agora, lá está. O corpo vai se adaptar. Tu vais criar adaptações para estar numa posição ou em posições minimamente confortáveis. Se isso te vai trazer uma boa ou uma má postura, eu acho que é muito relativo. Não sei Exato. se respondi à Sim, tua questão. eu percebi, claramente. E houve aqui pessoal o Rodrigo, que respondeu também, indo ao encontro daquilo que estavas a dizer. Mas ok, ou seja, tu assumes que não necessariamente existe uma má postura, mas também algo que poderá ter sido configurado e que o nosso corpo assumiu como nossa parte, não é? Como fazendo parte do nosso corpo. A minha questão é, ok, então, e quando entra a dor, uh, o que é que na verdade pode ser considerado? Ok, isso é uma boa questão e hoje vamos ter questões sempre muito complexas. Epá, é verdade, porque a palavra, olha, eu escrevi aqui, eu tirei apontamentos, hein? Tirei Eu também, não apontamentos, foste só eu tu. tirei apontamentos, olha aqui, eu escrevi aqui em grande complexidade, porque é mesmo isso. Porque tu podes ter, olha, dou-te o exemplo, ia dar este exemplo na lombalgia. Estou aqui a ver, é verdade, concordo, estou aqui a ver os comentários. Estava aqui a trazer, ia falar isto na questão depois mais à frente, mas há um exemplo de um tipo que era o primeiro tipo do principal do Spartacus. Não sei se vias a série. Não, não Pronto, vi, não vi. eles tiveram dois atores principais. E o primeiro, ou seja, faltava uma temporada para terminar e eles tiveram que interromper gravações e para a última temporada entrou um ator diferente. Porque esse ator começou com dores na zona lombar, eles pararam, pensava que era derivado aos treinos que ele fazia e alguma lesão, nada de especial, quando no fundo era um tumor que ele tinha e ele morreu e nunca voltou a sério. Portanto, é um Uhum, bocadinho drástico e claro. isto acontece, se calhar, em uma porcentagem muito baixa, mas lá está. Recorda-me só a tua questão, que eu, entretanto, Minha perdi nos questão é, comentários. e quando existe um quadro de dor, neste caso temos que assumir que pode ter sido uma má postura ou é algo que aconteceu a nível segmentar? Podem ser as duas. Quando tu tens um episódio de dor, pá, se for um stress Vamos, mecânico, vamos, vamos falar, por exemplo, de uma hérnia. Obviamente que aqui, ok. um, Assim, a hérnia, se tu estiveres numa fase inflamatória, uma fase aguda, uma fase pá, difícil, em que te vai causar mais dor, pá, à partida, aquilo que eu faço com os meus clientes, pá, à partida é ficar em repouso até sentir que aquilo amaina, não é? E, e evitar movimentos muito drásticos e posições que causem dor. Agora, na hérnia, é uma lesão que acontece, pode ser uma questão degenerativa ou pode ser derivado de um stress mecânico, não é? Se tu tiveres dor derivada de um stress mecânico porque tens, se calhar, imagina, tens uma maior solicitação do teu trapézio superior ou uma maior ativação do teu trapézio superior em relação ao inferior, pode puxar a cabeça do húmero e cria um conflito subacromial, ok? Imagina. E pode causar dor,
tu podes conseguir resolver isso apenas por um padrão de ativação, um padrão de coordenação do ritmo escapulohumeral que te vai trazer benefícios, eventualmente algum tipo de relaxamento a nível do trapézio superior também, no fundo alguma reeducação de movimento, não é? Porque quando vem de uma coisa mecânica que tu consegues alterar, à partida será sempre mais fácil do que se for uma doença ou se for uma lesão degenerativa, Claro. porque a hérnia está lá, ela vai lá estar. Vais ter episódios de, se calhar, de maior dor ou não, e quem trabalha com hérnia sabe isso, que às vezes, quando a pessoa começa a fazer exercício, os episódios vão ser menos recorrentes, mas volta e meia por alguma posição, algum movimento fora daquilo que é o limite que o corpo ou a estrutura tolera, vai acontecer uma inflamação, não é? E aí pá, tens que parar. Não sei se queres que Sim, sim, complete. sim. Sim, sim, era isso mesmo. Portanto, há todo um conjunto de interligações que temos que avaliar e, neste caso, perceber. Falaste aí há bocadinho em algumas coisas, em algumas estratégias digamos assim, de adaptação, da casa, de trabalho, ou de posturas, ou de posicionamento. E a minha questão vai nesse sentido. É possível, ou melhor, uma boa postura é possível corrigir-se cotidianamente, portanto, digamos assim, eu vou-te dar um exemplo. Olha, eu quando era puto, eu tinha uma posição muito cifótica. E lembro-me perfeitamente. Espera aí, que é a cadela. E lembro-me perfeitamente de estar à mesa com os meus pais e o meu pai constantemente me dar calduços, neste caso, contrariando o movimento, para eu corrigir e Feedback meter o negativo. peito para fora. Exatamente. Epá, eu na altura eu não estava a estudar, não estava na faculdade, mas já tinha iniciado a musculação. Pá, e lembro-me na altura dele ter dito isso e eu fiquei naquela. Epá, mas será que eu vou corrigir a minha postura pelo facto do meu pai estar constantemente a dizer corrige, corrige, corrige? Quando eu chego ao ginásio, por exemplo, e se calhar vou fazer, não faço, lá está, a melhor forma ou a melhor mecânica dos exercícios, será que não? Epá, pá, e aquilo sempre me deixou aqui um bocadinho com o bicho atrás da orelha. A minha questão é essa. É possível isso acontecer? Há muito essa tendência. As pessoas vão em direito às costas, não é? Em direito às costas. Sim, sim. Mas nós sabemos que isso não é bem assim, não é? Que há aqui todo um processo neural, não é? E mecânico que tem que ser aplicado. Diz-me Sim, tu a tua opinião. sim, sim, sim. Sim, acabaste por dar aí um bocadinho a resposta. É muito por aí. Há aqui também um outro fator a nível mecânico que tu consegues trabalhar, não é? Obviamente que sabemos que se tu adotares determinadas posições a nível dos exercícios posições que não são as mais benéficas para aquele tipo de movimento, não é? A nível biomecânico, sabes que provavelmente mais dia menos dia poderá Sim. ocorrer um episódio de lesão, não é? Porque isso acaba por ser a minimizar os riscos durante o treino, e falas postura ou posicionamento durante os exercícios, e isso acaba por ser importante. Vem muito também da parte da tua consciência corporal, não é? A pessoa saber o que é levantar um braço sem ter que pensar nisso, saber o que é eventualmente, ou seja, no fundo acaba por ser um bocadinho a interdependência segmentar, não é? Portanto, mexer um braço sem ter que levar o ombro todo atrás, não é? Porque à partida tu deverias conseguir estabilizar, mexer e estabilizar a omoplata de forma independente, não é? Tu devias conseguir controlar isso. E esse pode ser um princípio de, ou seja, uma forma de trabalhar com a pessoa de forma a maximizar isso, ou seja, essa consciência corporal e saber movimentar os segmentos do corpo Eu acho, desculpa um no parênteses, Pedro, espaço. desculpa interromper-te. Eu Sim, acho que isto, em contexto prático, eu acho que 90% ou mais das pessoas não conseguem fazer uma retração escapular. Quem diz uma retração, uma elevação, uma depressão.
eu acho que é a principal dificuldade, e eu faço questão nos meus treinos personalizado, independentemente do objetivo. E independentemente se a pessoa tem a necessidade, por uma questão cifótica ou escoliose, etc., outra coisa qualquer, incluir a mobilidade. Portanto, e eu acho que um simples bird dog, não. Por exemplo, posição de quatro apoios e simplesmente a pessoa fazer uma retração escapular. Uhum. Ou com o TRX fazer, ou com a banda. Uh, a mesma coisa na depressão e na elevação. Eu acho que é super difícil. Não sei se é essa também a tua opinião perante os teus clientes ou as pessoas que te passam. Uh, é, é, assim, é um trabalho, depende da pessoa que tens à frente, porque lá está, isto vai sempre bater um bocadinho ao mesmo sítio, que é, depende um bocadinho da experiência que a pessoa tem, passa um bocadinho do feedback às vezes que nós também damos. Olha, vou-te dar um exemplo muito simples e muito prático, em termos de treino. Nós às vezes passamos, olha, encolhe a barriga ou põe os ombros para trás, feedbacks assim desse género. Eu posso dar o exemplo de duas clientes minhas que trabalham com gestão, portanto, habituadas a trabalhar com números. E uma das formas que eu descobri, em termos de feedback, era dar, põe o braço a 45 graus, põe o braço a 90 graus. E automaticamente elas colocavam-se na posição porque estão habituadas a trabalhar com números. Portanto, fazia aqui, aqui, aqui. Foi engraçado, mas acaba por ser também essa nossa forma de comunicar com as pessoas que é importante. A experiência da pessoa, se a pessoa tem um passado desportivo ou um passado de atividade física regular e conhece bem o seu corpo, à partida, nós que fizemos desportos coletivos ou individuais, ou o que seja, se tivermos uma bagagem desportiva, à partida conhecemos um pouquinho melhor o nosso corpo de uma pessoa que se calhar não tem esse passado e tem que ser ensinada se calhar de uma base mais atrás do que as pessoas que tiveram esse passado. Agora, depois há aqui uma vertente também muito importante, que é a parte psicológica, e isto afeta o teu posicionamento, se calhar, mais do que aquilo que nós pensamos, não é? Porque imagina, uma pessoa entra num ginásio, nunca entrou num ginásio, não é? Pá, e vê música, saltos, o outro a levantar peso, o outro a arfar lá ao canto, pá, não conhece aquilo. Aquilo vai ser desconfortável para ela, não é? Portanto, a tendência dela vai ser passar o mais despercebida possível. Portanto, se ela puder fazer isto e baixar-se, não é? Se for uma pessoa que tenha níveis de autoestima baixos, que não tenha muitos níveis de confiança também lá em baixo, isto tudo vai afetar bastante, não é? E tu percebes isso, se tu olhares casos, e nós conhecemos casos próximos de perda de peso, aquelas perdas de peso assim grandes, se tu gravares o primeiro dia que a pessoa entra no ginásio, né? E o último. Perdem 30 ou 40 quilos, a autoestima vai lá para cima e andam de peito feito, e tu não lhe disseste para eles endireitarem as costas. Portanto, isto acaba por ser aqui um bocadinho uma mescla de coisas, e acho que nós devemos funcionar muito nessa parte psicológica, também na confiança que transmitimos à pessoa quando queremos abordar um treino personalizado, quando queremos explicar um planeamento de treino, porque se tu não passares essa confiança, a pessoa vai ficar desconfiada e não vai ficar mais relaxada, entre aspas, por estar nas tuas mãos. E acho que esse também passa por ser um princípio, não é? Olhar Claro. para a pessoa que temos à frente e perceber, ok, como é que eu vou abordar esta pessoa, não é? Que tipo de estratégias, que tipo de comunicação é que eu vou ter com ela? E às vezes isso é meio caminho andado para tu conseguires desmobilizar essa postura. Se calhar se o teu pai te tivesse dado um feedback positivo, não é? Em vez de dar um caldoço, Claro. não é? Se calhar tu associavas isso mais facilmente e se calhar adotavas essa posição
mais facilmente, se calhar, não sei. Isso depende um bocadinho do que é que estavas a fazer. Passamos por aquelas idades em que estamos ali, pá, não queremos saber de Sim, ninguém, é né? nas idades que o computador estava ligado, o jogo estava a dar e eu só parei para ir comer. E simplesmente vamos lá comer rápido. Ou seja, lá está, esta posição aqui, que Não querias acredito que saber de muitas ninguém. das crianças hoje em dia, exatamente, não queria saber de ninguém. Nem ligava cá à minha irmã nem à minha mãe. Estava tudo ok. Um, Lá está, e eu acredito que hoje em dia muitas das crianças essa postura ainda é mais prejudicada, seja por o tablet, seja pelo telefone, que precocemente acontece. Falo por mim, não é? Que não aconteceu assim tão cedo, mas eu já vejo isso, por exemplo, com as minhas sobrinhas, etc. Pá, e de certa forma acho eu que é prejudicado, não é? Ok, muito bem, boa. Sim, só uma parte. Por acaso há alguns estudos assim um bocadinho controversos nessa Controversos. área agora que saíram, que até eu não sei se não foi até. Eu sei que que entretanto esta semana já se partilhou aí, acho que foi o estudo da hipertrofia, não foi? Dos elásticos do Paulo Gentil. Sim. Pronto. E eu não sei se não foi ele também que partilhou um artigo relacionado com o tempo de ecrã, o tempo ao telefone e as dores cervicais, que não havia assim uma relação tão Ok. significativa quanto isso. Mas estou a falar de cor porque passei assim na diagonal o artigo que ele partilhou, mas acho que foi ele que partilhou. Se alguém viu, diga aí qualquer coisa, porque não se. Ou seja, lá está. Se tu alternares, né, se tu tiveres 24 horas nessa posição, uma coisa, né? Crias um tipo de stress no teu organismo. Se tu fores alternando as posições em que estás, eu acho que isso, o impacto acaba por ser repartido, não é? Claro. Força. Ok. Olha, falar aqui também, e muitos dos que aqui estão certamente vão sentir esta dor, que é a lombalgia. Ou seja, para ti, a lombalgia, e nós sabemos que é possivelmente das doenças mais badaladas em Portugal, pelo menos já me aconteceu a alguns clientes virem com dores lombares, ainda que muitos associem logo à lombalgia e afinal de contas poderá ser outra coisa, como síndrome do piramidal, etc, etc. A minha questão Pedro, a lombalgia é também derivado da má postura ou não? Na tua ótica. Pá, tu disseste aí bem, porque assim, como eu já tinha dito anteriormente, se for uma questão mecânica e de stress postural, que tu consigas evitar ou atenuar, eu acho que pode ser uma questão que eventualmente o exercício ou o facto de começares uma atividade física pode resolver. Agora lá está. E quando tu tens dor, desconforto na zona lombar, a origem pode ser múltipla. Como tu falaste, pode ser inflamação no piramidal, que pode dar uma irradiação para a zona lombar. Pode ser, lá está, demasiado tempo sentado ou demasiado tempo em pé. Pode ser derivado de levantar uma carga excessiva para aquilo que o corpo tolerou. Ou seja, tens uma origem muito multifatorial quando falas da questão da lombalgia. Pode ser fraca ativação muscular, principalmente nos glúteos e no core, que acaba por ser quase não digo uma solução milagrosa, mas resolve grande à partida, se for uma questão mais simples, pode resolver grande parte dos problemas. Agora, se é uma questão de uma má postura, como eu te disse, não é um termo que me encaixa muito bem a questão da má postura. Eu acho que pode ter a ver com demasiado tempo numa posição que não é tolerável para os tecidos e para a parte óssea, não é? Uma posição que não é tolerável, tu crias, ou seja, quando te mexes, não é? Imagina que estás um dia inteiro, agora o pessoal se calhar que passa mais tempo sentado em casa sente isso, não é?
pá, tu estás um dia inteiro ali, vais ganhando vícios, vais escorregando na cadeira ou vais mudando a tua posição, que prolongados no tempo vão-te dar uma certa rigidez muscular, não é? E pode ser uma questão só momentânea. Agora, se isto se prolongar ao longo do tempo, não é? Se tu tiveres uma posição que te cria um grande stress ao longo do tempo, pá, sim, tu aí vais ter estes arranjos na lombar, nas lombar, pode ser na cervical, nos ombros, não é? Que isto depois acaba por ser Exatamente. um todo, não é? Claro. Ok. Eu acho que, só complementar aquilo que tu disseste, e muito bem, eu acho que hoje em dia não existe uma consciência e uma noção do que é a nossa lombar. Obviamente que nós, em ambiente de ginásio, possamos até perceber e tentamos passar essa mensagem da melhor forma. Mas pelo menos os nossos clientes e os nossos alunos, quando chegam ao pé de nós com uma lesão na lombar ou algum tipo de exercício que lhe causa ali algum desconforto na lombar, e são variados, nós sabemos, eles associam logo a lesão. Esquecem que por trás daquilo, obviamente, que existe ali músculos eretores de espinha, da coluna, especialmente o quadrado lombar e mais profundamente os músculos profundos, do transverso lombar, do transverso abdominal e o multifídos, principalmente, não é? Mas a questão é, às vezes o que eu digo é, imagina fazer uma extensão lombar no GHD, não é? No banco Sim. romano, que eu costumo fazer, ou isometria, ou mesmo com movimento dinâmico. A pessoa diz, André, veja lá que está-me a doer aqui a lombar. Eu digo, então, mas que tipo de dor é que é? Volto a fazer nova série e avalio e vejo, neste caso, se há oscilação neste caso, da cintura, não é? Porque nós sabemos assim, e este mito também acho que tem que ser clarificado aqui perante estas pessoas. Ouço muitos dos nossos colegas a dizer assim, atenção, preservem as curvas fisiológicas da coluna. Atenção, preservem as curvas. Mas a nossa coluna não é o cabo da vassoura, não é direitinha. Nós temos que perceber isso, não é? E obviamente que, apesar do núcleo estar aqui e seja importante nós percebermos a mobilidade de retroversão e anteversão da bacia, mas é normal, não é? Se nós fizermos um agachamento, temos que adequar, neste caso, a nossa cintura para o exercício ou para a posição, não é? Agora, não sei se tu estás de acordo comigo, é perceber que provavelmente a lombalgia poderá também, lá está como tu disseste, temos que ir à origem. Não podemos aqui dissociar coisas, mas provavelmente poderá estar aqui associado a alguma falta de mobilidade da cintura pélvica. É a minha opinião, Pedro, queria saber a tua também, dada, pronto, o meu terreno. Sim, 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 sim. Concordo um bocadinho com o que disseste. Não sei se esse exercício eventualmente possa ser um bocadinho complexo aqui para escamotear, Pois. porque à partida será sempre. Não vamos meter, podemos meter o Good Morning da Belinha, Sim, aquele, sim, bom, bom, bom. aquele só para a lombar, só para a Só lombar. fala mal. É quase, é quase. Ah, Agora, o que acontece é, sim, se tu, um bocadinho aquilo que eu já tenho vindo um bocadinho a dizer, que da tua consciência tu sabes fazer manupressão, a retroversão da bacia, sim, não é? Porque se tu não souberes fazer isso, sei lá, o teu caminhar vai estar sempre limitado, não é? Vais acabar por mexer num bloco. Se tu fores ver, é muito mais simples. O exercício de glúteos, o kickback, 4 apoios, perna lá para cima. Erro comum, a lombar vai atrás. Ok? Estás a perceber a lógica? Vai tudo Claro. atrás quando a perna sobe. Eventualmente, se tu podes fazer esse exercício na mesma, não estou a dizer que ele é eficiente ou não, ok? Ele pode ser adaptado noutros contextos. Mas se tu conseguires estabilizar a nível do core e mexer só a nível da articulação da coxa femoral, a tua ativação nos glúteos vai ser muito maior e acabas por deixar a lombar muito mais protegida. Mesma coisa na anteversão e na retroversão. Depois podes ir em termos de dissociação de cinturas, não é? Trabalhares um pouquinho só a parte da anca sem mexer a parte superior, depois mexer só mais a parte superior sem mexer a anca. Se tu conseguires dissociar um bocadinho as duas,
sempre com a consciência que a pessoa trabalha dentro dos ângulos que consegue, como tu disseste, cada coluna é uma coluna, e não há aqui que corrigir, isto é a minha opinião, corrigir lordoses e cifoses e tudo mais, pode eventualmente atenuar alguma posição de desconforto da pessoa, mas se a pessoa tem aquela estrutura, não é? Sei lá, minha avó, que já tem uma corcunda enorme, eu não vou querer endireitar aquela coluna, eu quero que ela eventualmente trabalhe ou treine sempre sem dor. Porque o corpo já vai estar otimizado para aquilo, não é? Porque são Claro. muitos anos naquela posição. Agora, sim, deves ter esse controle. Mobilidade da bacia é importante, associado sempre a um controlo neuromuscular que a pessoa tem que ter. Não é só rodar a anca, não é só rodar o tronco dos exercícios que se vê agora de mobilidade para a rotação torácica. Há que dar uma intenção e uma consciência à pessoa daquilo que está a fazer. Porque se estiver só a rodar sem perceberes, olha, aqui não pode mexer, só pode mexer daqui para cima, tu acabas por dar uma informação, ou acabas por gerar uma resposta do teu sistema neuromuscular completamente diferente. E vai um bocadinho, não sei se conhece a teoria do Joint by Joint Approach, do McGill. Do Já ouvi Stewart? falar. Sim, Do já ouvi Stewart? falar da questão das articulações que serão mais móveis e aquelas que são menos móveis, por exemplo, o tornozelo, o Ok. joelho, Ok, já. mais multiplanares do que outras, não Sim. é? E acaba por ser um bocadinho por isso, não é? Porque se tu, sei lá, se tu tiveres por exemplo, uma forma que pode ser uma das origens da dor lombar, pode ser um déficit de mobilidade na zona torácica, ok? Porque nós sabemos que a região lombar, acaba por ser uma zona que acaba por tem que ter uma estabilidade um pouquinho maior. E os ângulos de rotação são muito limitados. Mas se tu estiveres limitado na tua zona dorsal, na tua rotação dorsal, se não rodares, que é a zona que é suposto haver uma das rotações do tronco, ou vais sofrer em cima ou vais sofrer em baixo. Ok? E, e isto acaba por ser um bocadinho de reeducação do movimento da pessoa, coisas que tu podes ir fazendo segmento a segmento e depois ir integrando gradualmente. E o movimento da pessoa vai melhorar. Não quer dizer que se calhar tenhas que fazer isto para sempre, porque uma vez podes passar isto de forma autónoma para a pessoa fazer em casa. E outra coisa importante, e acho que fazer aqui uma boa ponte com o teu próximo ponto, é perceber também um bocadinho o que é o dia-a-dia daquela pessoa, não é? Porque se tu tens uma pessoa que tem uma tendência a passar mais tempo sentada, se calhar durante o treino vais evitar que a pessoa faça demasiados exercícios sentado, por exemplo. Claro. Isto é uma abordagem que eu vou pensando. Claro, e é super, super interessante porque lá está, eu por acaso tenho esse cuidado, quem diz, obviamente, em termos de gasto calórico, não é? Também contabiliza, mas a gente não é só sistema energéticos, não é só gastar calorias a perder calorias, temos que falar também aqui, como tu estás aí muito bem a falar de movimento, e se a pessoa está mais tempo sentada, a gente tem que dar-lhe, lá está, movimento. Ok, Pedro, ainda bem que fizeste essa ponte porque faz todo o sentido. Em relação aqui a posturas a adotar no trabalho, na verdade é tudo igual, não é? Ou não? Epá, assim, isto são coisas, eu acho que até fiz um post há pouco tempo sobre isto e passo muito isto aos meus clientes, que é, pronto, quem trabalha em escritório, há ali certas regras que tu podes, ou certas organizações da mesa de trabalho que tu podes fazer.
a questão do alinhamento do computador, a questão da altura da cadeira, a questão da forma como é que se senta. Pronto. Criares ritmos de trabalho. Isto depois é importante também mesmo a nível de... e hoje em dia trabalha-se muito a mil. Quem trabalha em escritórios, consultorias, timings, trabalham a mil e as coisas são para ontem. E obviamente que isso depois vai gerar stress. O stress também é uma coisa que não é muito boa para a nossa situação postural e a nível de rigidez muscular tem uma influência também muito grande. Mas se tu criares ritmos, sei lá, de pausas, seja 2 ou 3 minutos, de 30 em 30 minutos, vais beber água, levantas-te e acordas um bocadinho o sistema nervoso, a pessoa quando volta à tarefa já volta mais focada e vai ter um rendimento muito melhor. Okay? Isto a nível de consultoria, empresas já top, já trabalham muito com isto. Já faz parte, não é? Já organizam, já têm as pessoas podem trabalhar de pé, têm mesas que são elevatórias, podem trabalhar de pé, podem trabalhar sentados, podem levar o computador para outra zona e isto acaba por gerar aqui um rendimento muito melhor. Depois, para quem não tem hipótese disso, imagina a pessoa que trabalha muito tempo, sei lá, um caixa de supermercado e eventualmente consegue estar sentado e estar de pé, ir alternando estas posições. Mas uma pessoa que tenha a trabalhar muito tempo de pé também não é interessante, ok? Portanto, aquilo que será interessante será ir variando as posições com que trabalham, ir variando também a forma como se vão mexendo ao longo do dia. Há um conceito muito interessante que, se quiseres pesquisar, tem vindo a surgir, que é o ativamente sedentário, ou são pessoas que são ativamente sedentárias, ou seja, no fundo cumprem aquelas diretrizes de eu treino X vezes por semana, estão dentro daquilo que são as recomendações por exemplo, do ACSM, por exemplo, treinar X vezes por semana, X tempo, mas depois o resto do dia é um dia completamente sedentário, ou seja, saem de casa, metem-se no carro, chegam ao escritório, sentam-se, saem para ir treinar e voltam para casa, sentam-se no sofá. Portanto, isto também é um conceito interessante que, a nível daquilo que é o nosso corpo, não abona muito a favor. Portanto, acho que uma das coisas também que se está a perceber agora nesta quarentena é o pessoal, afinal, tem que se mexer, não é? E Exato. tem que fazer, passar 3 dias seguidos no sofá não abona muito a favor. E, portanto, isso também traz essa percepção às pessoas que, se calhar, as rotinas que criam nos próprios trabalhos, além de ter influência na postura deles, vão ter influência também no rendimento. Portanto, eu acho que há aqui pontos muito interessantes que as pessoas deviam pegar mais. Boa. Fantástico. Falaste aí de uma coisa que nós aqui na sexta-feira falámos com o Rodrigo, é fisioterapeuta, e batemos aqui um bocadinho a parte das contraturas. E obviamente que sabemos que a contratura também poderá ter uma consequência, a causa principal pode ser também questões de stress, não é? E em teletrabalho, como as pessoas agora estão, eu acho que é fundamental. No outro dia estava ali a ver um vídeo em termos de produtividade de trabalho em casa. E o autor dizia isso e muito bem, ou seja, nós não devemos estar no sofá a trabalhar, até porque não só em termos de rendimento psicológico também não é bom. Portanto, ou seja, devemos estar adaptados numa mesa, lá está, se calhar digamos assim, num balcão, etc. No outro dia também vi um colega também que adaptou uma mesa, coloquem uns livros e aquilo vai subindo, tendo em conta... Sim. Mas isso mesmo em termos de ativação e uma espécie de acordar do sistema nervoso, isso é muito importante. Porque está estudado que em termos de rendimento psicológico, os teus déficits de atenção vão ali, acho que varia entre os 20 e os 30 minutos, depende de pessoa para pessoa. Ou seja, o déficit que estás focado naquela tarefa e que estás a fazer bem.
Pá, depois disso já estás quase a navegar na maionese, como se costuma dizer. Mas se tu saís da tarefa durante um curto período de tempo, que não irá influenciar muito o trabalho, não é? Irás ter mais rendimento nessa tarefa, porque às vezes o que é que o pessoal faz? É pá, está na hora de saída e naquela última hora estão ali a correr para as coisas acontecerem. Quando se calhar se tivessem tido umas pausas ao longo do dia, eu sei que existem timings e existem coisas para cumprir que às vezes são difíceis de controlar. Mas eu acho que é uma questão de criar essas próprias rotinas, porque se tu tiveres um rendimento em 2 horas melhor do que tens em quatro, pá, Claro. eu acho Se que isso vai ser chama-se benéfico para todos. eficiência. Claro. Exatamente. Exato. Ok, Pedro, muito bem. Olha, estamos a chegar ao fim. Dizer aqui ao pessoal que se entretanto isto for abaixo, voltamos a entrar, o último fecha a porta, é tudo igual, está bem? Yeah, yeah. Nós voltamos à live. Não sei se isto é 1 hora ou é o que é, não percebo nada Não faço disto. ideia quanto tempo é que temos. Epá, Pá, não 1 hora faço é ideia, quase. já estamos aqui há 1 hora, sim. Olha, eu vou puxar aqui para cima, Pedro, e tentar perceber se o pessoal colocou aqui alguma Sim, questão relacionada com isto. Temos já aqui uma que basicamente o Diogo pergunta aqui, o Diogo é meu atleta, faz parte aqui da Metamorfoses. Ele pergunta se consideras que existe uma postura ideal ou cada um tem a sua. Pronto, isto agora já é, tendo em conta um bocadinho de repetição o que falámos, mas só em sim. fase de resumo. É assim, aquilo que estávamos a dizer é, não, na minha ótica, não há. Pá, tu podes olhar e isso acaba por ser um bocado uma coisa que foi pré-estabelecida, que pá, vem também um bocadinho naquela questão militar, todos os direitos, alinhados, não sei o quê, Exatamente. que uma espécie de uma crença que foi aqui criada. Agora, caso a caso, não é? Porque se for uma questão que apenas a pessoa não sabe trabalhar com a omoplata ou não sabe colocar naquela posição ou até trabalhar o dia inteiro nesta posição, não é? Acabará por ter uma tendência para isso. Agora, Claro. se há que perceber se a pessoa tem a capacidade de fazer esse movimento, esse é o primeiro ponto, porque pode haver uma resistência muito grande dos tecidos e nem sequer há hipótese de ir para essa posição. Agora, lá está, se a pessoa consegue estar consegue ir à posição, tudo bem. Se não consegue, pá, vamos tentar perceber. É uma questão apenas muscular, mecânica. Há aqui mais qualquer coisa por trás, não é? E há aqui uma ressalva importante que devemos fazer e aqui há um déficit na nossa área e acho que na saúde, nos serviços complementares de saúde em geral, não é? Que acaba por ser um bocadinho a questão das equipas multidisciplinares, que tu acabas por trabalhar e bem com isso, não é? Com a parte do exercício e da nutrição. Agora, acho que devemos estar em contacto sempre e quando vemos que são coisas que não são do nosso domínio, passar ao médico, ao fisioterapeuta, Exatamente. porque vai melhorar o nosso trabalho e vai melhorar o serviço à pessoa, não é? É. Se é uma questão que tu analisas e percebes, isto não é do meu campo de ação, Exatamente. passas para a pessoa, não é? Porque no fundo Eu não vou dar, vale. Diz. desculpa interromper, não ias dizer mais nada? Não, não, diz. Ok, faltam 30 segundos, eu vou só dar um exemplo, depois a gente volta a entrar, pessoal, está bem? Contextualizando aquilo que estavas a dizer, que é, há uns dias eu criei aqui o meu template novo template aqui da página profissional e coloquei lá reabilitação postural, ao qual um colega meu, Rodrigo, que está aqui, que tivemos em live na sexta-feira, disse assim, amigo, corrige aqui, é otimização postural. Isto para perceber que há aqui uma grande diferença entre